Boa noite, meus irmãos. Boa noite para uns, bom dia para outros, boa tarde para outros, dependendo do horário que você vá assistir esse vídeo. Eu quero dizer para vocês que nós vamos ter mudanças a partir do mês que vem. Domingo próximo agora, dia 23, 16, 7, 23, haverá culto no Jardim Primavera à noite. Não haverá ceia, haverá o culto sem a ceia, porque já fizemos no segundo domingo de manhã. Então haverá culto normal, com a diferença que antes de terminarmos o culto, teremos um período de oração, porque estamos sentindo muita falta da oração. Precisamos orar mais e muito mais. Então já fica esse aviso aqui para os irmãos queridos. Como sempre eu digo, não estão obrigados a ir, obviamente, mas se forem, será uma honra estar lá com vocês e louvar a Deus, honrar o Senhor com a nossa comunhão uns com os outros e comunhão com Ele também. E ao final teremos um período de oração. E a partir do mês que vem, nós estaremos fazendo culto todos os domingos, mas isso eu vou falar para vocês lá no próximo domingo. Amém? Deus abençoe vocês. Então vamos ter uma meditação hoje. Eu estava lendo Mateus e achei muito interessante aqui a chamada de Mateus e achei por bem meditar junto com os irmãos nesse exemplo de conversão a Cristo. Veja bem, Mateus já temia ao Senhor. Pressupõe-se que Mateus era um judeu que já era temente a Deus e já ouvia falar de Cristo, mas aconteceu algo muito interessante. Eu vou ler para os irmãos em Mateus capítulo 9, apenas de 9 a 13, ou seja, uns 5 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém. Oremos ao Senhor. Curvem suas cabeças aí nas suas casas, fechem seus olhos e meditem em Deus. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Pai, por esse dia maravilhoso que tivemos, pelo dia que vais conceder a muitos que estão assistindo pela manhã, pelo dia que estás concedendo àqueles que já estão assistindo à tarde, e pelo dia que concedestes a outros que estão assistindo à noite, como nós estamos agora lendo e falando à noite. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque nos preservastes, nos guardastes,
nos destes livramentos tais que nós nem podemos contar. Muitas vezes não ficamos sabendo, Senhor, dos livramentos pelos quais Tu nos livraste, nos tiraste de situações difíceis que poderiam acontecer conosco, quem sabe, desastres, assaltos, enfermidades que poderiam chegar, mas, Senhor, cumpre-se em nós a Tua palavra. Mal nenhum chegará à Tua tenda. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nos tens guardado. Obrigado pelo dia, obrigado pela tarde, obrigado pela noite, obrigado pela salvação da nossa alma, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pela nossa família, pelo nosso lar, que não é nosso, é Teu. Obrigado por tudo que Tu nos tens concedido. E agora, Senhor, usa-me com o Teu Espírito para abençoar vidas onde estiverem ouvindo a Tua palavra. Usa-me pelo Teu Espírito, Pai. Eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, como estávamos falando antes, trata-se do chamado de Mateus. Mateus, aquele mesmo que escreveu o Evangelho de Mateus. Ele depois pregou por muitos anos, 13 a 15 anos mais ou menos. Então, eu quero divulgar para os irmãos e para os seus familiares ou amigos que porventura estejam vendo aí na sua casa, ou ouvindo, ou vendo e ouvindo, esse exemplo, por assim dizer, de conversão a Cristo. Cristo gosta, Cristo ama aquele que confia, aquele que crê indubitavelmente, que não pestaneja. O evangelista Mateus, quem era ele? Era um funcionário público. Ele era judeu, mas ele era coletor de impostos. Este era um cargo, por assim dizer, dos romanos, veja bem, que repassavam, terceirizavam para alguns judeus, pessoas de confiança, certo? Acredito, e que eram menos mal vistos pelos seus conterrâneos. Não eram bem vistos, mas eram menos odiados do que os próprios romanos, se estivessem eles ali cobrando os impostos. Eles então terceirizavam. Tem um nome próprio que era o serviço que Mateus fazia, que é relatado em algum lugar na Bíblia, mas eu não lembro, eu li ainda há pouco, sobre alguém que fica assim, cuida da porta, sei lá, era um coletor de impostos. Ele estava, de certa forma, em lugar que ele podia ser visto, porque ele foi visto por Jesus. Então era um judeu que coletava impostos para o governo romano. E por isso ele era um pouco mal visto também. Provavelmente eles já ouviram falar de Jesus, como eu disse antes. E aqui ele fala com muita humildade. Ele escreveu aqui nesse evangelho escrito por ele, escreveu com muita humildade e modéstia, isto é, sem enfeites, sem querer tornar a coisa folclórica, mas muito bem escreveu, sem coisas mirabolantes, vamos dizer, da sua conversão. E isso tornou-se um exemplo até mesmo para alguns crentes que ainda não acordaram para a realidade. E é por isso que eu resolvi falar sobre isso. Nós temos que nos converter de verdade. A palavra de Deus diz, seja só a vossa palavra sim, sim, não, não. Você é crente? Viva como crente. Se você não é cristão, eu não vou censurar as suas práticas, é problema seu. Agora, se você é um cristão, a palavra de Deus é quem nos censura,
é quem nos mostra a realidade. E se dizemos que somos cristãos, temos que honrar essa condição de cristão, para que o mundo veja Cristo em nós. Podem compreender isto? Então diz assim o versículo 9. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. E lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Não pestanejou. Levantou e seguiu. Como eu já disse, fazia um trabalho não muito agradável ao povo, porque ele vivia ali numa região onde tinha o mar de Tiberíades, me fugiu agora o nome. E havia muita pesca, e havia também muito intercâmbio. Barcos cheios de mercadorias ali chegavam e saíam, e tinham os barcos de pesca também, que vendiam seu pescado. Por conseguinte, ali fluía dinheiro. E tinha uma coletoria de impostos na qual Mateus trabalhava. Mateus tem também no hebraico, vamos dizer assim, o apelido de Levi. E ali estava ele, e Jesus passou e simplesmente chamou. Simplesmente chamou. Jesus conhecia o seu íntimo. Jesus conhece o nosso íntimo. Deus, na sua onisciência, sabe tudo sobre nós. E Jesus, cheio do Espírito de Deus, consequentemente, sabia também. E ele chamou Levi. Siga-me, disse ele. E Levi, sem pestanejar, sem reclamar, Mateus, perdão, é o mesmo, levantou-se e foi. Vejam bem, levantou-se e seguiu a Jesus. Que decisão fatal, por assim dizer. E a coisa foi tão bonita, tão interessante. Eu queria ler para você lá em Marcos, no capítulo 10, 2 ou 3 versículos, que você vai ver como Jesus recompensa aqueles que deixam tudo para segui-lo, que foi o que Mateus fez. Mateus largou tudo, inclusive o trabalho, para segui-lo. Então lá em Marcos, capítulo 10, versículo 28 a 30, nós lemos assim: então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu. Pedro aqui estava manifestando uma virtude, veja bem, achando que fez uma coisa muito boa para Jesus. Fez, claro que fez, mas foi melhor para ele do que para Jesus. Jesus, quando chama para abençoar, chama para fazer uma obra, não chama para ir assistir um jogo de futebol, não. Então Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu, olha o que Jesus respondeu para Pedro: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, ou campos aqui trata-se do trabalho, plantio, colheita, por minha causa e por causa do Evangelho, ou seja, não há quem não faça como Mateus fez, que deixou tudo e seguiu a Jesus, que não receba já no presente 100 vezes mais. 100 vezes mais. Mais casas, mais irmãos, mais irmãs, mais mães, mais filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Ou seja, não só será ricamente abençoado neste mundo, mas quando partir deste mundo,
quando for habitar os céus, quando Cristo vier buscar a igreja, ainda receberá a vida eterna. O pacote é completo. Tem detalhes aí que não dá para entrar por causa do momento, mas em outros momentos podemos falar. Claro que você tem que levar uma vida de cristão, uma vida decente, uma vida honesta. Viver neste mundo, veja bem, mas viver afastado do pecado. Viver com dignidade, honrar a sua condição não só de ser humano decente, mas, acima de tudo, de cristão. Para que o mundo veja Cristo em você. Senão você não é luz do mundo, senão você não é sal da terra. E então você terá família cristã, que é irmãos, irmãs, né? A família cristã que supera tudo. Tem pessoas que se dão melhor com seus irmãos em Cristo do que às vezes com um cunhado, uma irmã, um irmão, um primo, enfim, um parente qualquer. Mas em Cristo, a paz, a alegria, a comunhão, e depois ainda vem a vida eterna. É isso que Jesus estava dizendo aqui. É interessante que o amor de Deus por Mateus, veja o versículo 10, o que diz. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Olha que coisa maravilhosa. Mateus ficou tão grato a Cristo e queria tanto, provavelmente, que outros se convertessem, que não fez por menos. Ofereceu uma refeição a Cristo e aos seus discípulos, a Jesus e aos seus discípulos, e convidou colegas de trabalho. Vieram outros coletores, vieram fariseus, veio toda a turma da velha guarda veio para estar com ele nessa refeição. Por quê? Porque ele queria que essas pessoas conhecessem também a Cristo e se convertessem. Esse deve ser um desejo nosso, irmãos. É por isso que o crente, eu já ensinei vocês lá na igreja, ovelha gera ovelha. O crente precisa convidar pessoas a ir na igreja. Não é por causa de dinheiro, irmãos. A nossa igreja não é gananciosa. Não é para tomar ofertas, dízimos. Dízimos, eles como visitantes, nem dízimo vão levar, obviamente. É para conhecer a Cristo. Não é para conhecer o pastor, não é para conhecer o diácono, não é para conhecer os obreiros. É para conhecer a Cristo, ouvir a palavra. Veja bem, dar a oportunidade aos pecadores para, ouvindo a palavra, sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que devemos levar pessoas à igreja. E Mateus fez isso. Promoveu um jantar ou um almoço lá na casa dele, para Jesus e os seus discípulos, e chamou aquela turma toda. Diz o versículo 10, assim: estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, olha o povo, como é que fica curioso quando vê uma coisa que não é normal. Um crente dando conversa, dando papo a um incrédulo, mas com a intenção de levá-lo a Cristo. Mas Jesus, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Uma tendência do povo sem Cristo é a discriminação. Deus não discrimina ninguém. Deus ama a toda a humanidade.
E o grande desejo dele, a grande vontade dele era que todos se convertessem. Mas como nós sabemos que nem todos querem, nem todos vão aceitar, pelo menos nós temos que levar a palavra a todos. Mateus, tão logo se converteu e seguiu a Jesus, a primeira coisa que ele fez foi isso. E simplesmente, Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Deus não se agrada de sacrifícios tolos. O que Deus ensina é a misericórdia, porque é o que Ele tem por nós. A sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, diz a palavra. Vejam o que Ele fez quando foi no período de Noé. Ele acabou com toda a raça humana, só deixou mesmo Noé e sua família. Ele não podia fazer isso de novo? De certa forma, de vez em quando ele faz. O vírus do Covid-19 está aí. Mas ele faz isso muito limitado. Ele quer apenas avisar, mostrar. Deus não tem alegria na morte do incrédulo. Deus fica triste porque é mais um que foi para o inferno. Enquanto que com a morte do justo ele não tem essa preocupação, porque vão habitar os céus no dia que Cristo vier buscar a sua igreja. Podem compreender isso também? Então o amor de Mateus por Jesus levou a preparar-lhe um banquete, onde inclusive ele mostrou o seu amor também ao próximo, convidando-os para esse banquete. Veja uma coisa interessante. Mesmo sendo gentil, às vezes o crente diz assim: poxa, eu estava cheio de boas intenções, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, mas me decepcionei. Muitas vezes somos decepcionados. Mateus, também querendo ser gentil, não foi poupado das humilhações das pessoas que ficaram indagando. Ele come com os publicanos, ele come com os pecadores, etc. Agora, eu estava lendo lá em Hebreus capítulo 13, veja o que o escritor aos Hebreus fala a respeito dessas humilhações. O crente precisa se familiarizar com isso. Versículo 24 ao versículo 25 diz assim: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Eu acho que eu estou lendo no lugar errado, queiram perdoar. Capítulo 13, versículo 12 a 15. Por isso também Jesus, para santificar o povo, olha só, Jesus, para santificar o povo, sofreu fora da cidade. Ou seja, foi levado lá para o Gólgota, foi morto lá fora da cidade, passou vergonha, vexame, não é? A ignomínia, mas ele não ligou para isso. E aqui o autor diz assim: saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. Ou seja, se ele foi desonrado, se ele foi envergonhado, não fique você chateado por acontecer isso com você. Pelo contrário, a palavra de Deus que bem-aventurados aqueles que sofrem por causa do nome de Cristo. Então você é um bem-aventurado, não é? De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Nosso lugar não é aqui na terra, irmãos. Nosso lugar é nos céus. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Veja bem, independentemente de você ter passado vergonha, de você ter sido envergonhado por isso ou por aquilo, louve a Deus, fale com Deus, glorifique a Deus, porque você vai ser honrado nos céus.
Amém, queridos? Podem compreender isso? Veja, o escritor fala aqui que nós não devemos nos preocupar com essas humilhações. Queridos, não tenham vergonha de falar do Evangelho. Não tenham vergonha de falar de Cristo. Quem tem que ter vergonha são aqueles que abandonam, que não querem nada com Cristo e que trocam por pequenas glórias, pequenos louvores aqui na terra. Querem ser homenageados. Vocês me conhecem. Vocês sabem que lá na igreja, eu digo mesmo, ninguém vem aqui para ver o pastor Levi. Você vem aqui para ouvir a voz de Deus, sentir a presença de Deus. E é isso que importa. Irmãos queridos, entendam isso. Vivam o Evangelho. Não se importem com as ignomínias, os vexames que possam acontecer, desde que você esteja certo com relação ao que está fazendo, que seja, obviamente, a vontade de Deus. Amém? Podemos encerrar por aqui? Vamos então orar para encerrar. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, voltamos a Ti as nossas vozes, no sentido de Te agradecer por esse momento propício onde podemos falar da Tua Palavra, anunciando as boas novas do Teu Filho Jesus, que são as boas novas do Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a não nos sentirmos envergonhados, nem acanhados, nem cansados por causa do Teu Evangelho. Pelo contrário, Senhor, dá-nos intrepidez para que possamos falar e viver, porque muitos não têm o dom de falar, mas podem e devem viver o Evangelho. Abençoa, Deus, a Tua igreja, onde quer que os Teus filhos estejam nesta hora, Senhor, sejam ricamente abençoados por Ti. Oramos por eles, oramos pelos que estão enfermos também, Senhor. Declaramos a cura divina para a Fátima, membro lá do Jardim América, e para todos os Teus filhos que em qualquer lugar que estejam, ou do Jardim América ou Jardim Primavera, sejam abençoados com cura divina nesta hora. Senhor, se aproxima o domingo, dia 23, e estaremos lá mais uma vez, se Tu assim permitires, obviamente, para Te adorar na beleza da Tua santidade. Abençoa-nos a todos e leva-nos, Senhor, guardados e abençoados por Ti. Uma boa semana continue sendo para os Teus filhinhos e até todos nos encontrarmos lá. Se conosco, dirige-nos com Teu Espírito e acampa os Teus anjos ao nosso redor para nos guardar e nos livrar. Dá-nos hoje uma noite de sono, um sono reparador, dá-nos saúde. Te pedimos estas coisas e Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Que o povo também em casa diga amém